Boa noite. No mercado de trabalho tão competitivo, o que é melhor para a carreira? Ficar muitos anos na mesma empresa ou mudar de emprego com uma certa frequência? Quais são as perdas e ganhos que cada uma destas alternativas oferece? Com a palavra, Carlos Alberto Mainardes, analista financeiro. Ele é um profissional que trabalhou 11 anos na mesma empresa. Guido Prantoni, consultor em tecnologia da informação. Ele faz projetos na área de informática e trabalha, em média, 2 anos em cada empresa. Michele Lopes de Carvalho, consultora na área de recolocação profissional. Na opinião de vocês, existe o tempo ideal para se ficar numa empresa? Primeiramente, boa noite a todos. O tempo que é interessante colocar em questão é justamente no mínimo 2 anos e no máximo 4 anos. Porém, existem determinadas profissões que não requerem exatamente que você fique dentro de uma empresa por um determinado período longo. Justamente o Guido Prantoni pode estar respondendo isso, por quê? Porque ele é um profissional de uma área que a empresa não requer um profissional que fique por um longo tempo, que é justamente dentro dessa área de projetos, então projetos são períodos determinados. E existe outro profissional, que seria o Carlos Mainardes, que é um profissional na área administrativa, que realmente ficou 11 anos numa empresa, porém ele teve uma grande ascensão na empresa. Então, mas por que você diz de 2 a 4 anos em média? Isso seria para qualquer profissional? Sim, é o mais interessante. Por quê? Justamente na questão da rotatividade. A empresa, ela quer sempre aquele profissional que tenha desenvolvido um ótimo trabalho, que tenha tido resultados, mostrado resultados e que realmente não tenha ficado numa empresa por um período curto. Por quê? Porque ele vai achar que aquele profissional vai entrar na empresa e realmente vai fazer essa rotatividade. Então, ele vai ficar num determinado período, mas vai buscar outra recolocação, porque ele não ficou satisfeito naquilo que ele está exercendo no momento. Guido, funciona assim? Quer dizer, você fica em média 2 anos em cada empresa. Quais são os pontos positivos de uma situação como essa, profissional? Bom, eu posso falar em relação à minha área específica, né? A minha área, o que acontece? A gente tem que buscar cada vez mais conhecimento, porque a evolução da tecnologia é uma coisa, assim, que é muito difícil de acompanhar. É que a gente tem que sempre estar buscando novos conhecimentos e esses conhecimentos você não encontra num lugar só. A não ser se uma empresa investir muito em você. Mas vamos ser sinceros, hoje em dia eu vejo a minha profissão cada vez mais no estilo de um profissional liberal. O próprio conceito de projeto, o que é um projeto? Um projeto é um esforço determinado, que tem um objetivo determinado, executado por um grupo de pessoas que se reúne pelo tempo necessário e o projeto também tem um prazo determinado e um orçamento especificado. Então esse já por si só, o conceito de projeto acho que já até mata essa questão, né? Muito tempo numa empresa, como no seu caso, 11 anos na mesma empresa, isso tem um lado bom? Primeiro, boa noite, né? Para mim teve um lado bom, porque quando eu entrei nessa empresa, eu ainda estava fazendo faculdade, aliás, estava começando a faculdade. Então, estava início de carreira mesmo. Então, dentro disso, eu via o espaço na empresa e via o que eu precisaria ter para estar galgando posições lá dentro. Então, dessa forma foi. Eu acredito que com o passar do tempo, digamos, com a tua maturidade profissional, talvez isso vai ficando mais restrito até. Porque você já não tem mais 20 anos, você já tem um pouquinho mais de pressa, você já tem um currículo muito melhor, então você quer resultados mais rápidos. Até porque teu currículo acaba sendo cobiçado por algumas empresas, né? Então, isso é todo um processo, e dentro desse processo a tendência é que você fique um pouco menos. Mas de início, em formação de carreira, com certeza vale a pena. Então, ficar numa empresa mais tempo, isso significa se você está conseguindo alcançar outros resultados, mudar de função. Esse seria um ponto positivo de ficar numa mesma empresa por muito tempo. Ah, sim. Eu acho que até me arriscaria a dizer que só nessas condições. Teria alguma outra, na opinião de vocês? Eu acredito que realmente eu concordo com tudo que o Carlos falou em relação a ficar um tempo numa empresa. A partir do momento que você entra na empresa, num determinado cargo, e você se sente motivado porque a empresa apresenta isso para ti, então você começa a galgar algo mais interessante, então você tem uma grande ascensão, essa parte é interessante, você adquirir o conhecimento, e essa realmente é o objetivo do profissional. E como, voltando ao assunto do Guido, que seria essa parte de projetos, ele não precisa especificamente ficar um longo período, porque no caso dele, quanto maior o número de empresas, realmente o portfólio dele para apresentação é mais interessante. A empresa analisa isso e ela gosta de profissional assim. O que, na hora de mudar de emprego, o que deve ser analisado, na opinião de vocês? Em primeiro lugar, as propostas que você tem, né?
para mudar. Plano de carreira. Jamais trocar de empresa se você não tem outro emprego em vista? Ah, mas isso é inviável nessa minha área, né? Nessa área de projetos é justamente o que a gente está falando agora. Como o projeto é um esforço temporário, claro, uma empresa tem muitos projetos, ou seja, acaba um, você pode começar outro, mas dependendo da situação econômica do país, dependendo das condições daquela empresa naquele momento, ela pode decidir não investir em qualquer projeto e você fica sendo uma peça obsoleta, certo? O que acontece então? Você tem que ter uma reserva financeira, inclusive, para você guardar a próxima oportunidade. Carlos, o que avaliar na hora de mudar de emprego? Olha, eu acho que a principal, digamos, eu diria por mim, né, a principal coisa que você deve levar em consideração seria, primeiro, conhecer a empresa e ver se você gostaria de fazer parte desse grupo, entende? Eu acho que é o princípio básico, assim, porque eu acho que não tem nada a ver você trabalhar com tentar galgar um emprego numa empresa nova, onde você não se sinta à vontade, onde não seja teu projeto de vida, onde você não se veja crescendo lá dentro, né? Tendo aquilo que a gente busca, tentando trazer junto a qualidade de vida. Né? Sim. Então, eu acho que é o princípio básico. Né? Quais são as profissões hoje em que você deve ter essa constância na mudança de emprego? Existem algumas profissões, além dessa do Guido, por exemplo? O que acontece? Não tem que ser necessariamente uma especificamente que você deve mudar. Se você não está satisfeito na empresa, realmente você tem que mudar, porque a empresa não te dá essa motivação. Então, acredito que não exista uma área em específico. Porém, existem amplos conhecimentos, amplas áreas que você pode estar trabalhando. Olha, o Fernando de Curitiba, um funcionário deve se manter em uma empresa o maior tempo possível para poder fazer dela uma organização mais produtiva. Ele deve ajudar a empresa a progredir. Olha, o Bastos, que mora em Fortaleza. Eu tenho 15 anos, eu estou há 15 anos na mesma empresa e estou satisfeito. A empresa investe em mim, ela paga meu mestrado integralmente. Inclusive, qualquer funcionário da empresa pode ter o estudo superior patrocinado pela empresa. Assim, ela está investindo na qualidade do serviço. Esse seria um bom motivo para se manter numa empresa? Indiscutivelmente. Sim, com certeza. Indiscutivelmente, é uma a empresa investe nele e realmente ele tem essa motivação para continuar trabalhando, exercer bem as funções. Então, realmente é interessante, sem dúvida nenhuma. Até a gente tem prazer em dar essa contrapartida para a empresa, daí, no caso desses, né? É a empresa que está fazendo você progredir também, né? E você, por outro lado, não vai medir esforço para que você possa apoiar essa empresa também no que você puder, né? Com certeza. Uma coisa está totalmente relacionada com a outra, diretamente relacionada com a outra. Né? Olha, o Luiz Augusto, que mora em Colombo. Eu trabalhei em uma empresa há 3 anos. Saí porque sabia que tinha capacidade de fazer outra coisa. Não estava conseguindo me expandir dentro da empresa que trabalhava. Mas eu tenho uma dúvida. Não sei se continuo no mesmo ramo ou mudo radicalmente. Vale a pena fazer uma mudança radical e mudar de profissão? Ou nós devemos permanecer no ramo porque é mais seguro? Essa é a pergunta que posso responder porque eu já tive esse pensamento. Eu sou da seguinte opinião. Se você realmente tem um conhecimento adquirido, eu acho muito mais interessante você aperfeiçoar esse conhecimento e levar adiante a sua capacidade já adquirida do que você realmente começar do zero. Agora, tem muito a ver também com o tipo de trabalho que ele fazia, né? Se de repente não é um trabalho especializado, claro, é outra questão. Agora, e existem profissões hoje em que você pode, por exemplo, você é formado em Direito, daí tem uma determinada função em que é necessário, você pode juntar aquele conhecimento de Direito com outro conhecimento. Hoje, para o mercado isso é importante também? Sim, é que nem um profissional da área comercial que tem essa formação, é graduado em marketing, fez um MBA e agora quer se redirecionar. E ele quer fazer essa área de direito. Porém, ele não quer fazer o curso de direito para advogar em questão, mas ele quer para adquirir o conhecimento, justamente para conhecer melhor a organização, as metodologias que a empresa aplica no profissional. Então, não necessariamente redirecionar, porém, ganhar um maior conhecimento e ter essa especialização. Então, tem que planejar o que você vai fazer daqui a 5, 10 anos, então, até antes de mudar de ramo, é isso? Sim. Até dentro da situação de mudança radical, tem alguns amigos no mercado, aliás, alguns não, 3 amigos na verdade, que mudaram radicalmente do que faziam antes. Claro que eles pagaram um custo por isso, mas na verdade eles estavam pagando um custo de terem feito mal a escolha antes, uma má escolha anteriormente, né? Porque na verdade, tanto eles que tiveram digamos assim, a coragem de parar o jogo, não é esse jogo que eu quero outro jogo.
Então, tem outra situação. Quer dizer, você precisa ter coragem para isso, porque eu não acredito que um funcionário, uma pessoa que trabalhe, que não esteja totalmente dentro daquilo que ela gosta de fazer, eu não acredito que ela tenha um bom desempenho, que ela trabalhe com motivação, e até mesmo que ela cresça. Eu acho que, já que nós temos que trabalhar a maior parte do nosso tempo de vida útil, por que não tentarmos chegar mais próximo daquilo que você gosta de fazer, né? Porque senão você vai ser eternamente infeliz, e sendo infeliz não tem como ter um bom resultado. Qual é o momento, da mesma forma como a gente perguntou, né? Qual é o momento ideal de sair de uma empresa? E existe um momento ideal para você tentar fazer uma mudança radical, como disse aqui o Luiz Augusto? Eu acho que o básico mesmo, não sei se vocês concordam comigo, é a partir do momento que você começa a se conhecer melhor enquanto profissional. Eu acho que é por aí. Quer dizer, só você se conhecendo, você se questionando, é que você começa a obter as suas respostas.